roubou, tentou fugir e se deu mal. Ladrão escala poste, invade o prédio tentando escapar da polícia e cai de uma altura de 10 metros. Foi direto para o hospital. Vigilantes encontram ossadas humanas na serra. As vítimas foram mortas com vários tiros. Protesto fecha ferrovia Vitória Minas. Passageiros que saíram do Espírito Santo ficaram barrados em Aimorés. Família desesperada em busca de notícias. O adolescente com problemas psicológicos desapareceu depois de discutir com os irmãos em Viana. Mulher é baleada durante tentativa de assalto em Cariacica. Assim que percebeu que ia ser roubada, ela correu e levou um tiro. Jovens armados rendem casal na Serra, roubam Hilux e são detidos depois de uma perseguição. Moradores de Vitória cobram coleta seletiva de lixo. A prefeitura prometeu ampliar o serviço, mas por enquanto só um bairro é atendido. Festa para as crianças e reivindicações para os adultos. O Dia do Trabalhador foi marcado por caminhadas na capital. Também teve protestos contra as reformas propostas pelo governo federal. Mas teve gente que aproveitou o dia de folga para se divertir. O feriado de sol foi perfeito para quem quis dar uma caminhada no calçadão, se exercitar e curtir a família. O Tribuna Notícias, segunda edição, volta em instantes. Olá, boa noite. O bandido tentou dar uma de Homem-Aranha, escalou um poste, subiu em um prédio e despencou lá de cima. Do hospital, vai direto para a cadeia. O suspeito escalou esse poste de energia, cerca de 10 metros, para chegar até o topo do prédio. Tudo para tentar escapar da prisão. Dá só uma olhada no buraco onde ele ficou escondido. Foi preciso acionar uma verdadeira força-tarefa para retirar o homem do local. Parecia uma cena de filme, que se a gente não tivesse visto pessoalmente, diria que foi montagem ou que não é verdade. Porque o indivíduo subiu pelo poste ou por um cabo desse para-raio, ele conseguiu subir um prédio de mais de 10 metros. É realmente muito curioso e estranho, mas coisa de Homem-Aranha mesmo. A operação durou mais de 3 horas. Nessas fotos dá para ver a mobilização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Os funcionários da Excelsa aparecem em cima de uma plataforma para desligar a energia da região. Até que finalmente o homem foi resgatado. Ele foi socorrido e levado para um hospital. Esse caso aconteceu na Vila Rubim, aqui em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o homem que escalou o prédio é um assaltante. Ele roubou 2 enfermeiras dentro de um ônibus. As vítimas de 38 e 45 anos tinham acabado de deixar o plantão no hospital. Depois de 12 horas de trabalho, passaram por isso. Uma teve o celular levado e a outra a bolsa roubada. As enfermeiras prestaram depoimento aqui na delegacia. Um comparsa do criminoso teria escapado. As vítimas conseguiram recuperar os pertences. O assaltante, que ganhou o apelido de Homem-Aranha, continua internado no hospital. O local que ele estava, pelo tamanho dele, ele até é grande, e estava no local apertado. Então ele se espremeu para tentar se esconder, pode ter se machucado nesse momento. E também a retirada dele também, como ele estava imobilizado, também pode ser que tenha sido mais. Mas eu acredito que tenha sido no momento que ele tentou se esconder, porque foi quando o bombeiro tentou acessar, foi muito difícil de deslocar lá em cima. O assaltante continua internado. A vítima desconfiou que ia ser assaltada e fugiu correndo. Ela só não imaginava a reação dos bandidos. Um deles não pensou 2 vezes e atirou contra a mulher nas costas. Foi nessa rua, a principal de Morada de Santa Fé, em Cariacica, que o crime aconteceu. A servente de 50 anos estava indo trabalhar quando percebeu que estava sendo seguida por 2 homens em uma moto. Era por volta das 6h30 da tarde. Apavorada, a vítima só teve uma reação: correr para fugir do assalto. Situação que foi acompanhada por moradores. Quando ela adiantou o passo, eles acompanharam ela e atiraram em direção a ela. Sem falar nada? Sem falar nada, sem tirar o capacete, nem parar a moto, nada. Simplesmente atiraram. A mulher foi socorrida inicialmente por moradores dessa casa. A camisa foi usada para estancar o sangue. A mulher estava nervosa e já entrava em estado de choque. Diz ela que eles não falaram absolutamente nada. Simplesmente atiraram. Ela simplesmente pressentiu o perigo e correu.
e eles, acho que simplesmente atiraram. Se foi um assalto, a gente também não sabe ou se... De acordo com moradores que não quiseram gravar a entrevista, um dos assaltantes, o que estava pilotando a moto, logo depois que a polícia saiu daqui socorrendo a vítima, voltou ao local do crime e por 2 vezes estava, quem sabe, tentando se certificar de que a vítima baleada tinha ou não morrido. Mas no bairro que faz limite com Morada de Campo Grande, esse não foi o único registro de violência. Esse comerciante tinha uma lanchonete que foi obrigado a fechar. Motivo? De dezembro a fevereiro, foram 8 assaltos. Os assaltos aqui é constante. É de manhã, meio-dia, de tarde, é qualquer hora, não tem hora aqui. Lanches agora só por telefone. Essa confeiteira não arrisca sequer ficar na rua. Já foi vítima de vários assaltos, inclusive em frente à casa dela. O nosso medo aqui é constante, porque a gente, se você sai no portão, você já sai com medo. Eu saio 5 horas para trabalhar, eu espero, quando o ônibus ponta na avenida, é que eu fecho meu portão, porque eu tenho medo. Realmente aqui é muito perigoso. Os suspeitos do crime ainda não foram encontrados. Uma família angustiada à procura de um adolescente de 15 anos que desapareceu depois de discutir com os irmãos em Viana. O Arlen Rodrigues dos Santos, de 15 anos, saiu de casa na tarde da última terça-feira. E desde então a família está sem nenhuma notícia. A mãe conta que estava trabalhando na hora, mas quando chegou em casa ficou sabendo que ele havia tido um desentendimento com os irmãos. Ele queria jogar, porém ele não podia jogar porque ele não havia ido para a escola. Entendeu? Então, os irmãos combinaram com ele em fazer essa troca. Ó, você vai para a escola e depois você joga. E ele por ele ter um problema, ele acabou não entendendo isso, né? E não aceitou. E pegou e saiu de casa, né, dando adeus para os irmãos. Porém, a gente acreditava que ele iria voltar. Ninguém levou ao sério que realmente ele iria sumir de vez. A família mora no bairro Arlindo Vilasque, em Viana. Nenhum vizinho ou amigo teria visto para que lado o jovem fugiu. Falta de informação que deixa os pais angustiados. Eu estou sofrendo por ele. Se ele estiver em algum lugar, alguém fizesse por nós, mandar ele vir embora para casa. Eu amo ele, se ele puder voltar. Eu estou triste, sofrendo por ele. Além disso, o adolescente sofreria problemas psicológicos, fazendo uso de medicamentos controlados. Ele tem 15 anos de idade, porém, ele tem uma mentalidade de um menino de 9 anos, 10 anos, entendeu? Nem tudo ele consegue assimilar. O Arlen teria sido visto pela última vez na quarta-feira da semana passada, por volta de 7 da noite, aqui no bairro Nova Betânia, também em Viana. Tudo que a família sabe é que ele estaria perto de um ponto de ônibus. Essa, na verdade, é a única informação que os familiares têm. Eles estão fazendo campanhas nas redes sociais e procuraram a Polícia Civil, mas até agora não receberam nenhuma notícia. Então eu suplico, se alguém estiver próximo dele, entendeu? Que entre em contato com a polícia, entre em contato com as redes sociais lá no Facebook. Lá tem muita gente que está compartilhando, entendeu, a foto dele, ajudando a procurar ele, entendeu? Ou pode entrar em contato comigo também pelo meu número de telefone, mas por favor, gente. O caso está sendo investigado e a polícia disse que não vai passar detalhes para não atrapalhar a investigação. Trem de passageiros fica parado em Aimorés durante protesto na ferrovia Vitória Minas. Os manifestantes bloquearam a ferrovia na cidade de Aimorés. O protesto é feito pelo movimento dos atingidos por barragens da Samarco. Eles reclamam que a empresa não fez o cadastro dos prejudicados pelo desastre no Rio Doce. Passageiros que saíram hoje cedo da estação Pedro Nolasco, em Cariacica, tiveram que esperar. A Vale fretou ônibus para levá-los até a estação de Resplendor e de lá seguiram para Belo Horizonte. A Fundação Renova, administrada pela Vale e Samarco, disse que o programa de indenização está em andamento. Os moradores que foram impactados pelo rompimento serão atendidos no escritório de Baixo Guandu. Dia do Trabalhador marcado por manifestações contra as reformas do trabalho e da Previdência. Para as crianças, o dia foi de diversão e brincadeiras.
A tarde começou com festa para o trabalhador. Centrais sindicais, CUT e políticos do Partido dos Trabalhadores aproveitaram o 1º de maio para organizar um evento que teve a presença de dezenas de pessoas. O local escolhido foi o Sambão do Povo. O espaço teve brincadeira para crianças, comida e exposição de artesanato. Bijuteria, materiais reciclados. Eu acho interessante porque a gente tem que marcar nossa presença enquanto trabalhador, porque, na verdade, a cada dia os direitos dos trabalhadores estão sendo assim, retirados, né? Sem trabalhador, o Brasil para, né? Então, assim, o meu tipo de trabalho, artesão, é um trabalho árduo, né? Você tem que fazer com as próprias mãos. Durante a manhã teve uma grande passeata pelas ruas de Vitória. As mobilizações apelaram também contra a reforma trabalhista que deve ser implantada pelo governo federal. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa luta contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e contra esse governo ilegítimo de Michel Temer. Infelizmente, nesses últimos anos, nesse último ano, a gente tem muitos retirados de direito e isso daí vem complicando a vida do trabalhador rural, como assim também como trabalhador da cidade. Nós queremos mudar esse país e para mudar esse país, nós temos que impedir que essa tragédia atinja sobre nós, porque ninguém mais vai se aposentar se isso acontecer. A proposta de reforma previdenciária ainda precisa ser votada pelos deputados federais em Brasília, mas a data ainda não foi definida. Já a proposta de reforma trabalhista ainda precisa ser votada pelo Senado. Ossadas humanas são encontradas na Serra. Há suspeitas de que as vítimas tenham sido executadas. As ossadas foram encontradas por vigilantes que fazem a ronda na área de eucaliptos, perto do bairro residencial Jacaraípe, na Serra. De acordo com a polícia, as ossadas são do sexo masculino e provavelmente essas vítimas foram mortas a tiros. É que próximos do corpo foram encontrados calibres diferentes de munição, 380, 45, .40 e também de escopeta calibre 12. Mas a causa da morte ainda não foi determinada, só depois do exame de necropsia no DML. O que se sabe por enquanto é que provavelmente essas duas pessoas, esses dois homens, foram levados ali para serem executados. É que junto aos corpos foram encontrados ainda objetos pessoais e de valor, como relógio, pulseira, celular e ainda R$30 em dinheiro. A polícia prendeu 2 suspeitos de roubar veículos na Serra. Os PMs foram acionados por um casal que teve uma Hilux roubada. O veículo levado perto do terminal de Laranjeiras foi abandonado pouco tempo depois. Cristiano Vespal, de 28 anos, e Patrick da Silva, de 20, fugiram a pé, mas acabaram alcançados pela PM. Os detidos e o material foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra. Uma promessa ainda não cumprida. Na capital, a prefeitura prometeu ampliar a coleta seletiva de lixo, mas até agora só um bairro de Vitória possui o serviço. Na casa do Jéder, a separação do lixo é hábito antigo. Aqui, material reciclável tem uma lixeira especial e o lixo úmido é jogado em outra. Essa consciência da família do corretor de imóveis virou raridade hoje em dia, principalmente para os moradores de um bairro que não conta com a coleta seletiva. Jéder mora em Jardim Camburi, o maior bairro de Vitória. Por aqui, lixo reciclável é tratado igual lixo comum. Você separa, faz a tua parte, mas e aí? Como que você vai, dar a destinação certa a esse lixo? Então, assim, é uma questão de educação, uma questão de costume. Depois que você acostuma a fazer isso, você acha até estranho, Você não vê essa separação. Mas e daí? Jogar onde? Uma proposta da administração pública da capital para driblar esse problema foi a instalação de ecopontos. Essas estruturas verdes que são destinadas apenas para resíduos sólidos. Há pelo menos 5 anos esse sistema foi colocado aqui, mas isso está longe de ter amenizado a situação. Em Jardim Camburi existem 4 estruturas como essas instaladas pelo bairro para atender 45 mil habitantes. O número está longe de ser o suficiente, mas ainda assim os moradores esbarram em um
outro problema. As pessoas que se arriscam a fazer a coleta separada do lixo e descartam aqui só o lixo seco, acabam se frustrando. Isso porque, como não há coleta seletiva no bairro, o caminhão que passa aqui para esvaziar o ecoposto é o caminhão comum. Ou seja, lá dentro, lixo comum e lixo reciclado acabam se misturando. Então a gente faz a nossa parte, mas a partir daí você não tem o apoio, né? Apesar da prefeitura fazer campanha, os órgãos fazer campanha, mas fica difícil. Enquanto o Jardim Camburi sofre com um descaso ecológico, tem bairro na capital com um serviço quase que exclusivo. Segundo o presidente da Associação de Moradores, a coleta seletiva hoje só funciona na Praia do Canto. O chamado projeto Porta a Porta não atende mais nenhuma região. Hoje é pelo menos criar um modelo, um meio que a sociedade possa contribuir para o meio ambiente fazendo essa coleta seletiva. Enquanto o tempo passa, o lixo no bairro continua sendo descartado de maneira imprópria. E quem mais sofre com isso é o próprio morador, que vai colher mais tarde o reflexo de tanta irresponsabilidade. É um absurdo, um serviço que nós já tivemos, paralisou e hoje atende outros bairros e por que não? Jardim Camburi. Todas essas ações que a comunidade precisa, tá? Elas sejam cobradas e que elas sejam realmente implantadas no bairro. E não só no bairro, em Vitória, no estado, em qualquer lugar que seja. Bem, a Prefeitura informou que o plano de coleta seletiva está sendo reformulado. Disse ainda que moradores de Jardim Camburi e outros bairros da capital contam com pontos de entrega para depositar o lixo seco com destino à reciclagem. Terça-feira de sol entre nuvens no estado. Chove em alguns momentos em parte da região sul e no litoral norte. Nas demais áreas, há possibilidade de chuva fraca a partir da tarde. Em Vitória, mínima de 19, máxima de 27 graus. Dia do trabalho para quem estava de folga, hora de recarregar as energias. Vamos ver como muitos capixabas aproveitaram a segunda de feriado. Dia de sol, mais feriado, é igual a trabalho. É verdade, gente. Seja de bike, de skate, de patins, caminhando ou correndo, o negócio foi trabalhar. O condicionamento físico. E ainda mais com um dia lindo desse hoje, né? Não dá pra ficar dentro de casa? Não, de jeito nenhum. Não, porque é nosso dia, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar o corpo, né, agora. E também o sistema cardiovascular. Sempre. Não pode parar, né? É hora de recomeçar, né? Passou esse feriadinho, tem que... Por que hoje é feriado no dia que está em casa, de pijama, deitado no sofá? Tá, mas aí eu deixei tudo me esperando e vim aqui. A temperatura estava abaixo do normal, o que não impediu o tradicional banho de mar. Coragem! Ah, e falando em coragem, hoje foi dia de trabalhar o medo de cair. Trabalhar muito medo. Já pensou em estar até lá no chão? Não dá, pelo amor de Deus, não faça isso. Não vai funcionar. Não rola. E a vergonha? É a primeira vez dela? É uma das primeiras, tem muito tempo que eu não pratica. Se o dono tá de folga, os dogs trabalham no calçadão. Vão pra lá e pra cá, farejando, trabalhar relacionamentos. Feriado também é pra isso. Colocar o papo em dia, caminhar de mãos dadas, recarregar as baterias com aqueles que são a base e o propósito de tudo, até do trabalho. Desestressar um pouquinho. Família é importante, né? É onde a gente encontra força para tudo, né? Para enfrentar o dia a dia, né? Então é bom estar juntinho, sim, rindo, cansando, é bom, faz parte. No final das contas, a gente nunca deixa de trabalhar, né? E a seguir, acidente grave deixa um morto e um ferido na região serrana do estado. A gente já volta. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente em Afonso Cláudio. O motorista do Fiat Uno subia a região serrana quando bateu em outro carro que vinha em sentido contrário. Ainda não se sabe a causa do acidente. Antônio Frontino, de 62 anos, morreu no local. Ele ficou preso às ferragens e foi retirado por uma equipe de bombeiros. A outra vítima, Valdair dos Reis, de 40 anos, sofreu fraturas e foi encaminhado para o Hospital São Vicente de Paula. Ele não corre o risco de morrer. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.